Toda vez que Deus estava prestes a usar um homem de verdade na Bíblia, este homem primeiro desaparecia. Então hoje eu vou te mostrar as 7 regras bíblicas que fazem isso acontecer e te devolvem ao mundo completamente diferente. Primeira regra: o motivo oculto pelo qual Deus retira um homem antes de colocá-lo para funcionar. Antes de qualquer transformação bíblica acontecer na vida de um homem de maneira verdadeira, tem sempre uma fase desse homem que a maioria das pessoas pula. Elas ignoram, elas têm medo de entrar e falar. É a fase do desaparecimento. É um chamado de Deus para que o homem pare, se retire do barulho do mundo e fique só com Deus por um tempo. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Davi ficou anos cuidando de ovelhas no campo antes de se tornar rei. Paulo desapareceu 3 anos inteiros na Arábia depois de encontrar Jesus, antes de começar a escrever as cartas que guiam a igreja cristã até hoje. Em todos esses casos que eu falei, o desaparecimento desses homens não foi uma punição, foi uma preparação, uma transformação. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que sou Deus. Aquietar significa parar, significa sair do barulho, significa desaparecer por um tempo do que o mundo chama de normal. Porque é nesse silêncio que Deus começa a trabalhar no que está dentro de você. E não existe transformação bíblica verdadeira que começa de outra forma. Um homem que quer voltar irreconhecível precisa entender que o desaparecimento não é um sinal de que ele se perdeu. É o sinal de que Deus está prestes a começar algo nele, que o mundo vai perceber quando ele voltar diferente. Segunda regra: a lei que muda um homem por dentro, muito antes de qualquer coisa aparecer por fora. Todo homem que já tentou mudar alguma coisa em sua vida sabe como é difícil manter essa mudança. É muito difícil. Você decide que vai acordar cedo, você decide que vai parar com um hábito ruim, que vai ser diferente, que não vai cair no mesmo pecado. Nos primeiros dias parece que está tudo funcionando de maneira fácil, mas depois de algumas semanas tudo volta ao que era antes. E aí vem um pensamento que destrói muitos homens: eu não consigo mudar, eu nunca vou ser diferente. Mas o problema não era a falta de esforço, o problema era a raiz desse problema. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra ali é clara, é renovação. Então não é um jeito de ajustar, não é uma correção pequena, é uma renovação completa, que é trocar o que estava ali antes por algo completamente novo. O homem que tenta mudar o comportamento sem mudar o que ele pensa é como tentar trocar uma fruta de uma árvore sem mudar a raiz. A fruta vai voltar a ser a mesma coisa, porque a raiz ainda produz a mesma coisa. Antes de qualquer mudança aparecer por fora na vida de um homem, na sua vida, a mente sua precisa ser renovada por dentro, precisa mudar. E isso acontece pela palavra de Deus lida todos os dias com uma intenção, deixando que o que está escrito substitua o que o mundo foi colocando aí dentro de você durante anos. É um processo que leva tempo, mas cada dia que você se coloca diante da palavra de Deus com intenção, a raiz dentro de você vai mudando e a fruta também começa a mudar. Terceira regra: o que o silêncio de verdade faz com o homem que o mundo inteiro está tentando calar. A oração não é apenas uma prática religiosa que se faz por obrigação. Na Bíblia, a oração é uma ferramenta, é um canal, é a única forma que o homem tem de falar diretamente com Deus e receber de Deus o que nenhum ser humano no mundo consegue dar. A Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Uma paz que excede todo entendimento. Não é uma paz que faz sentido para a lógica humana, é uma paz que vem de cima,
que vem de Deus, que entra dentro de um homem quando ele se coloca em silêncio genuíno diante de Deus. Um homem que aprende a orar com intenção, não fica apenas pedindo coisas, ele escuta a Deus. E é no silêncio da oração que Deus fala coisas que mudam a direção de um homem a vida inteira. Um homem que para de orar não perde apenas um hábito espiritual, ele perde um fio que conecta a Deus. E quando esse fio cai, as outras coisas começam a entrar no lugar onde deveria estar a presença de Deus. O homem que volta diferente aprendeu a orar com constância e com fé, não como obrigação, mas como alguém que entende que não consegue passar o dia sem essa conexão com Deus. Quarta regra: a porta que o inimigo usa para prender exatamente o homem separado para a grandeza. Aqui está algo que eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te falar. Você pode estar tentando mudar, pode estar aplicando as regras anteriores, mas ainda sente que algo ainda está te puxando para trás. Que existe uma força que não quer que você evolua. E essa força existe em um mundo que você não consegue ver, que é o mundo espiritual. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas dessa era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso aqui não é uma metáfora. Isso é uma guerra verdadeira no mundo espiritual acontecendo, que acontece ao redor de todo homem que decide se transformar de verdade com Deus. O inimigo não vai chegar de frente com você. Ele vai usar portas, entradas que parecem inofensivas ou até mesmo naturais aos seus olhos. E uma das portas mais usadas para destruir um homem por dentro, sem que ele perceba, é a pornografia, é a luxúria, é o prazer que chega fácil e parece custar nada agora, mas que vai cobrar algo por dentro de você, enquanto os meses e os anos vão passar. Não é acidente que a geração de homens mais conectadas na história da humanidade é também uma das gerações com mais vazio, com mais ansiedade e com menos propósito. O inimigo sabe exatamente o que está fazendo nessa geração atual. Ele não precisa destruir o homem de uma vez. Ele só precisa mantê-lo distraído, adormecido, dependente de pequenos prazeres que não preenchem em nada, presos na luxúria. Enquanto o tempo da vida desse homem passa e o chamado de Deus nessa vida nunca é cumprido, porque ele está dormindo. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 31, versículo 1, que Jó declarou: fiz um pacto com os meus olhos, como pois fitaria eu os olhos sobre uma virgem? Um homem que fecha conscientemente a porta dos seus olhos para a luxúria está fazendo algo que parece pequeno, mas é um dos atos mais poderosos de guerra espiritual que existe. Porque ele está dizendo ao inimigo que essa entrada está fechada, que ele não tem porta para entrar. Quinta regra: o único traço que separa o homem que o inimigo deixa dormir do homem que ele teme. Este é o ponto que muda quase tudo. Porque você pode concordar com cada palavra dita até aqui e ainda assim continuar adormecido espiritualmente, um homem morto espiritual. O homem adormecido não é necessariamente um homem que faz coisas ruins. Ele pode ter uma vida tranquila, pode não fazer mal a ninguém, pode não beber, pode não fumar cigarro, mas ele não sabe o que Deus colocou dentro dele. Não enxerga qual é o chamado na vida dele. E passa os dias reagindo ao que acontece ao redor sem direção alguma. O inimigo não tem medo deste homem. O inimigo deixa esse homem dormir tranquilo, pode dormir. Porque um homem adormecido não representa ameaça nenhuma para o reino das trevas. Mas quando Deus acorda um homem de verdade, esse homem passa a entender que ele não é um acidente, que a vida dele tem um propósito específico e que ele foi colocado neste tempo, neste lugar, nessa terra por uma razão. E que as batalhas que ele enfrenta não são apenas pessoais, elas são também espirituais. Existe uma guerra declarada contra os homens chamados por Deus. O inimigo usa a pornografia,
Ele usa a luxúria, ele usa a distração constante do celular e a cultura mundana, satânica deste mundo hoje para garantir que este homem nunca desperte de verdade, nunca enxergue o que foi colocado dentro dele e nunca cumpra o que Deus planejou para a vida deste homem, para a sua vida. Porque o inimigo sabe que dentro de cada homem escolhido por Deus existe algo que pode arrancar outros homens das trevas. E ele quer destruir isso antes que esse homem acorde, antes que esse homem acorde dessa matrix. A Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14: Desperta tu que dormes, e levanta-te dos mortos, e Cristo te iluminará. O despertar não acontece por acidente, ele acontece quando o homem decide, com toda a consciência que está presente que ele tem, que não vai mais aceitar o que o inimigo chama de normal, que o mundo chama de normal, que não vai mais viver adormecido enquanto o propósito de Deus espera dentro dele. O que separa esses dois homens não é o talento, não é a inteligência, não é o histórico de pecado, é uma decisão com Deus. É o momento em que esse homem decide acordar da Matrix e ir para a luta. Sexta regra: a disciplina que transforma até o corpo de um homem em arma nas mãos de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26 a 27. Portanto, eu corro assim, não como não tenho alvo. Combato dessa forma, não como quem fere o ar. Antes subjugo o meu próprio corpo e o trago à servidão, para que, tendo pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O apóstolo Paulo, que foi um dos homens mais usados por Deus em toda a história, dizia que ele domava o próprio corpo todos os dias. Isso não é uma punição, isso é uma disciplina. E a disciplina é a diferença entre o homem que quer mudar e o homem que realmente muda. Um homem disciplinado em Deus não é escravo do que ele sente. Quando ele sente preguiça, ele age mesmo assim. Quando ele sente vontade de se render ao que sabe que vai destruir ele por dentro, ao pecado, ele resiste e continua. E quando o cansaço chega dizendo que já fez o suficiente, ele insiste porque sabe que tem um propósito maior em jogo. A disciplina de um homem de Deus não é construída em um dia de inspiração. Ela é construída nos dias que não tem inspiração nenhuma. Nos dias em que nada parece fazer sentido. Nos dias em que tudo dentro de você quer parar. Mas mesmo assim você continua. É exatamente nesses dias que a disciplina vai separar de quem desiste e de quem vence. Um homem que não governa a própria vida vai ser governado por alguma outra coisa. O inimigo sabe muito bem disso. É por isso que ele trabalha tanto para manter um homem sem disciplina, para manter um homem sem rotina, sem propósito claro, longe de Deus, porque um homem assim está sempre disponível para ser levado para qualquer coisa que apareça em sua frente. Não tem direção, então o inimigo direciona. Sétima regra: o momento em que você volta e o que estava te perdendo não consegue mais te alcançar. Quando o homem aplica cada uma dessas 7 regras que eu falei, quando ele passa pelo desaparecimento necessário, quando ele renova a sua mente, quando ele aprende a orar com intenção, quando ele fecha as portas do pecado que o inimigo usava, quando ele desperta para o chamado de Deus na sua vida, e quando ele constrói a disciplina que sustenta tudo isso, chega o momento em que ele volta. E quando ele volta, as pessoas ao redor percebem que algo mudou, que algo está diferente nele. Não é uma mudança de roupa, não é algo superficial, é uma mudança que vem de dentro dele e que todos conseguem sentir em sua volta. Moisés voltou do deserto com uma autoridade que um povo inteiro reconhecia. Davi voltou dos campos com uma fé que derrubou um gigante. Um exército inteiro tinha medo de enfrentar esse gigante. Paulo voltou do deserto com revelações que mudou o curso da história do cristianismo. Nenhum desses homens voltou igual, porque Deus não faz transformação pela metade. Mas aqui está a coisa mais importante dessa regra. O inimigo vai tentar te convencer de que você não merece voltar, de que você tem pecados demais, falhas demais, históricos pesados demais para ser usado por Deus.
E essa é a maior mentira que existe. A Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia deixa clara que é nenhuma. O homem que volta irreconhecível não é um homem que nunca caiu. É um homem que já caiu, reconheceu onde estava, se arrependeu de seu pecado, se levantou com a ajuda de Deus e decidiu não ficar deitado no chão. Esse homem não voltou por força própria, ele voltou porque Deus o transformou. E o que Deus transforma de verdade, o mundo não tem força para desfazer. Inclusive, o inimigo usa a cultura de hoje para manter o escolhido de Deus adormecido, dormindo, sem identidade, sem força e sem propósito. Ele usa o seu celular, ele usa a pornografia, ele usa o entretenimento vazio e as distrações constantes para garantir que esse homem nunca desperte de verdade. Nunca enxerga o que Deus colocou dentro dele e nunca cumpra o chamado que está esperando por ele. O inimigo não teme o homem que dorme, ele teme o homem que acorda. Então, se você é um escolhido de Deus e quer se fortalecer para vencer as tentações deste mundo caído, clica no link que está na descrição do vídeo ou clica no link nos comentários fixados aqui abaixo e vem direto para o caminho. Mas enfim, voltando aqui, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te iluminou de alguma forma, aprendeu algo, aproveita agora para deixar o botão de like, porque isso mostra que esse vídeo é bom e divulga esse vídeo para mais pessoas. E se você gostou desse tipo de vídeo, saiba que eu sempre posto vídeos assim. Então, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. E não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus.